Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Chegamos ao nosso 9º episódio, sempre com a intenção de fazer teologia de forma simples, clara, intencional, de forma prática, para abençoar a sua vida, para levar pessoas a servir a Cristo, sempre com alegria e para a glória de Deus. Segundo pesquisas recentes, 30% dos jovens com idades de 15 a 24 anos são identificados hoje como sem religião. Da mesma forma, estima-se que quase 70% dos jovens que entram na universidade abandonam a sua fé. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, as dificuldades dos cristãos são muitas e por vezes ignoradas, principalmente em uma sociedade consumista e líquida. Jovens são movidos por desejos, por sonhos e também por muitas incertezas. O século XXI e suas mudanças na sociedade também têm alterado a forma como os jovens têm se relacionado com o mundo e com a cultura. A geração atual, totalmente conectada diante desta era digital, fazem várias coisas ao mesmo tempo, não gostam de hierarquia e são imediatistas. Surgiram então também os influencers digitais que por todo lado tentam cooptar os nossos jovens e adolescentes. Enfim, pastorear jovens e adolescentes hoje é um grande desafio. Nesta era da informação, muitas ofertas seduzem e atraem esta geração, incentivando a realizarem os seus desejos e suas vontades. Pastores e líderes são cada vez mais exigidos, desafiados na missão de discipular, caminhar e pastorear jovens e adolescentes para que suas vidas tenham um encontro real, verdadeiro e transformador com Cristo. Muito bem, nisso tudo, a juventude desperta no ser humano muitas coisas, principalmente uma vida de muitas oportunidades e prazeres, que trazem consigo decepções e questionamentos, principalmente em relação à sua fé. Pensando nisso, há uma necessidade urgente para as igrejas locais comunicar o Evangelho com a nova geração, pastoreando, discipulando aqueles que são conhecidos como o futuro da igreja. Por isso, no episódio de hoje, falaremos sobre o tema Pastoreando a Nova Geração. Os desafios de pastorear, dialogar e comunicar o Evangelho com jovens e adolescentes em pleno século XXI. Para tratar desse assunto, eu recebo um querido amigo, irmão, Lucas Tutui. Ele é pastor da Igreja Batista Fonte de Campinas. Na verdade, quem me recebe é ele, porque eu estou no gabinete pastoral dele. Mas vai ser um prazer essa conversa, uma conversa para dividir histórias, experiências, desafios de um jovem pastor na missão de pastorear uma geração que é conhecida como o futuro da igreja. Então, pastor Tutui, seja bem-vindo a esse podcast. Que alegria a gente ter esse tempo de bate-papo. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade da gente poder conversar sobre o Ministério de Juventude, né, sobre os jovens. Tenho certeza que o desafio para os nossos dias é para toda a igreja, em todas as faixas etárias, depois de 2 anos de pandemia, onde em muitos lugares o pessoal precisou reaprender a ser o que é a igreja, né? Ainda mais com a juventude, né? Porque já está inserida para eles já estavam inseridos nas redes sociais e tudo mais. Agora o que eles mais precisam, na verdade, é desse contato mais próximo, porque eles já estavam se isolando há tempos. Aí com a pandemia isso exacerbou, e o que eles precisam, na verdade, é entender novamente o papel deles na igreja, o papel deles no corpo de Cristo, e mais do que nunca entender a identidade deles em Cristo, né? Amém. E para a gente começar esse bate-papo, eu sempre gosto de falar primeiro sobre o chamado das pessoas. Então, como é que você descobriu o seu chamado pastoral e como que você começou a pastorear jovens e adolescentes? Foi uma necessidade da igreja que te desafiou para esse ministério? Ou foi uma paixão e chamado por essa geração?
Olha, eu vim de Santos, eu sou de Santos, ali no litoral paulista, e nasci num lar cristão. Meus pais sempre me levavam à igreja, tive uma infância na igreja, juventude na igreja, adolescência na igreja, e sempre servi a partir ali da minha adolescência no Ministério de Louvor da igreja. Quando eu era adolescente, perto da 8ª série, agora é 9º ano, né? Perto da 8ª série, meu pai, eu estava de férias com a família da minha mãe, que é de Florianópolis, perto de Florianópolis, o Governador Celso Ramos, e a família do meu pai é toda de Recife. Eu estava de férias em Governador Celso Ramos, meu pai falou assim, não quer passar lá, agora matar a saudade da avó lá em Recife. Aí eu fui para Recife, ia passar 2 semanas em Recife. E aí em Recife, quando eu estava nessa idade aí, o meu pai, eu estava na casa da minha avó, e eles me enviaram para ficar uma semana no acampamento Palavra da Vida, lá de Recife, eu digo, mas fiquei em Paudalho, acho que é o município. E você vê como eu era um neto querido, né? Porque eu ficava longe da minha avó, fui para ficar 2 semanas com ela, uma semana ela me mandou para o acampamento. Mas eu fui para o acampamento Palavra da Vida, e naquele acampamento, Deus falou bastante comigo, bastante comigo. E depois nem lembro se foi depois do culto da fogueira ou não, geralmente as coisas acontecem sobrenaturalmente no culto da fogueira, né? Mas eu acho que Deus estava tocando comigo em todos os pontos, com meu pai de quarto, com o conselheiro ali, o ajudante conselheiro. E aí uma noite, depois da mensagem mesmo, eu voltei pro quarto e eu voltei bastante quebrantado mesmo. E quando eu voltei daquele acampamento, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero voltar para lá. Porque lá tinha um instituto bíblico, né? Eu quero estudar lá. Eu quero estudar a palavra lá. Aí minha mãe ficou contente e falou, filho, a mãe estava orando para que você tivesse uma experiência com Deus nesse acampamento. E falasse com você, né, de alguma forma. Se você sentiu isso, que Deus possa confirmar, né? Então isso foi na 8ª série, ainda tinha um ensino médio para fazer. E aí depois, quando chegou perto do ensino médio, eu realmente fui para o seminário logo depois do 3º ano, fiz pelo menos 1 ano de seminário. E aí eu já vim aqui para São Paulo mesmo, Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia. Aí nesse primeiro ano eu falei assim, não, eu sei que eu quero ministério. Eu sei que eu quero ministério, mas o meu pai me aconselhou a fazer uma faculdade antes. Então eu não sabia mais que faculdade fazer. Antes de ir para o seminário, eu até gostava de educação física, arquitetura, gostava de várias coisas. Mas aí fui pro seminário e falei, nossa, agora eu sei que eu quero ir pro seminário, eu quero ser pastor. Mas meu pai falou, não, você tem que fazer um curso na faculdade. E aí ele falou, eu quero que você estude antes de você voltar. Depois ele até voltou atrás e falou assim, não, se você quiser continuar o seminário inteiro, pode continuar direto, o pai abençoa. Mas eu falei assim, mas o que você me aconselha? Ele falou, não, aconselho você a fazer uma faculdade. Então eu falei, então deixa eu pensar em que faculdade seria útil para o reino depois. Mas eu só sabia que queria ser pastor aí, nesse ponto. Então assim, eu sabia que eu queria ministério. Deus falou comigo quando eu tinha perto de 14 anos, a primeira vez. E depois fui pro seminário, fiz 1 ano de seminário, falei, não, eu quero voltar. Meu pai me aconselhou a fazer uma faculdade, mesmo me abençoando a continuar direto, eu falei, pai, eu prefiro te obedecer. Né? Eu agradeço a ele por isso sempre, porque a minha formação na área de produção multimídia, né, design gráfico, edição de vídeo, me ajudou demais. Porque quando eu voltei para o seminário, aí eu voltei casado. Para concluir o seminário, voltei casado, tinha bolsa por causa da faculdade que eu fiz. Eu conseguia desempenhar algumas coisas para o próprio seminário. Fiz freelas para ajudar no sustento. Então, assim, Deus me ajudou muito na questão da obediência do meu pai. A princípio, fui para o seminário, sempre atuei no Ministério de Louvor da igreja. Fui para o seminário com a intenção de voltar para ser o pastor do Ministério de Louvor da igreja lá. Né? Então, assim, não foi para jovens e para adolescentes. A princípio, quando eu fui para o seminário, nunca foi essa questão da juventude. E acabou que, quando eu fui terminando o seminário,
as possibilidades se abriram em outras igrejas, na área de música, adolescentes e jovens, né? Então, assim, ainda teve a área da música, mas sempre aí acompanhada ainda de jovens e adolescentes, né, que as igrejas precisavam de. Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, foi uma parte muito abrangente. Falei da história. Assim. Muito bom. Pessoal, você coloca no YouTube o podcast? Depois o pessoal põe 2, assim. É bom porque eu sempre pergunto dessas histórias porque as pessoas às vezes acham que você precisa ouvir uma voz sobrenatural, algo vindo do alto, e Deus vai mostrando dia a dia e vai conduzindo de tal maneira que você vai despertando esse chamado dentro da sua vida, dos seus afazeres, no meio da comunidade. É o coração que vai se aquecendo, é a paixão por vidas, né? Então é muito interessante a gente sempre começar ouvindo a respeito do chamado das pessoas. Até porque a palavra fala, a gente sente, né? Um chamado do Senhor. Mas quando o Senhor fala lá através do apóstolo Paulo, ele fala assim, quem deseja o episcopado, né, excelente obra, almeja. Sim. Né? Tem a questão do desejo também. Eu quero ser pastor, eu quero ser alguém que trabalha na obra. Né? E Deus chamou um para os pastores, outros para evangelistas. Isso é fato. Né? E você comentou algo sobre obediência também, né? A questão do teu pai instruir você a fazer uma faculdade. Na realidade de muitos pastores está o fato de que eles precisam também trabalhar e exercer o ministério. Sim. Né? Fazer tendas, vamos dizer assim. Fazer tendas, então, como fala. Fica a dica aí para quem tem chamado pastoral. Eu falo assim, hoje exemplo, eu falo pro pessoal, eu agradeço a Deus pelo recurso a mais que isso provê, né? As pessoas me perguntam, porque como eu faço algumas coisas nessa área e modéstia à parte ficam bem feitas, elas perguntam, nossa, mas você gosta mais do quê? Né? De pastorear ou de atuar nessa área de produção de vídeo e tudo mais? Eu falo assim, eu sou pastor, faço os meus freelas por necessidade, né? Sabe, para garantir algumas coisas a mais para os filhos, né? Troco muito serviço, né? Então, assim, meus filhos podem jogar tênis, eu troco por vídeo, foto, por cuidar das redes sociais do lugar. E assim vai em várias outras coisas. Né? Então, tudo aquilo que não me atrapalha na igreja, né, que eu faço nos meus horários livres e que dá para conciliar, né, todos esses lugares eu falo assim, olha, eu posso te ajudar com isso e você me ajuda com as aulas, né, me ajuda com algumas coisas. Mas só não posso garantir que eu tenho um tempo semanal para você. Eu vou por demanda, você me pede o que você precisa e eu coloco na minha agenda e falo assim, te entrego tanto, tal dia. Né? Então isso ajuda demais. E essa questão da obediência eu falo muito para eles. Né? Eu não tinha maturidade para saber o que aconteceria, né? Mas o meu pai, por enxergar, ele falou assim, filho, eu sei que o Senhor vai te sustentar. Eu só quero te dar mais uma ferramenta para caso aconteça alguma coisa, você tenha outro recurso. Então, assim, eu hoje estou com quase 13 anos de casado, né? E há 13 anos fui para o ministério. Eu trabalhei 1 ano antes de voltar para o seminário casado, na área mesmo. E assim, eu só colho bons frutos dessa decisão de obedecer. Então eu falo assim, cara, escuta bastante teus pais, né? São homens tementes a Deus, né? Escuta teus pais. Os seus pais, eles têm o dom de dizer não para o que você não consegue. E dizer sim para o que você também não consegue. Né? E pode te abençoar muito. Legal. Tutui, aqui certa vez, acho que foi em 2014, 2015, teve um movimento em Campinas de liderança de jovens e adolescentes que tinha o nome de Juventude Livre. Foram de diversas denominações, presbiteriana, batista, nazareno, pentecostal, reformado. E nesse movimento eu tive um bate-papo com um pastor de jovens que, de certa forma, ele tinha um ministério sólido dentro da igreja da qual ele pertencia. E a gente uma vez sentou para conversar e eu acabei conversando com ele sobre algumas dificuldades e anseios dentro do Ministério de Jovens e Adolescentes no período que eu e minha esposa tivemos à frente.
E ele me disse uma frase que eu guardei, me chamou a atenção. Ele disse assim, que o Ministério de Jovens é aquele móvel antigo, empoeirado no canto da sala, que ninguém sabe o que fazer com ele, dentro das igrejas. Como é que você enxerga o cenário do Ministério de Jovens dentro das igrejas, de uma maneira geral? Por que muitas igrejas e líderes ainda têm dificuldade para promover um ministério de juventude sólido e de saber como conduzir essa nova geração, né? A gente percebe que a maioria das igrejas elas lutam com revitalização do Ministério de Jovens, né? Como é que você enxerga esse cenário? Olha, como você iniciou, né, o podcast de hoje, você falou das dificuldades e realmente dos dados que apontam, né? Tem pesquisas americanas, geralmente, que apontam e falam realmente desse dado em uma porcentagem alarmante dos jovens que quando entram na universidade eles se distanciam da igreja, né? E há tempos atrás, acho que meados aí, 2016, eu fiz uma escola bíblica em que o tema da minha escola bíblica era fé de quem? No intuito de provocar eles, de saber que a fé deles, se ela era pessoal ou era a fé dos seus pais. Né? Que o que acontece grandemente desses dados é o seguinte, as pessoas vêm numa toada, enquanto o pai está lá incentivando e levando, né, nas programações da igreja, com os pré-adolescentes, as crianças, os adolescentes, aí tá ok, porque tá lá, tá meio mascarado, né? Alguns são muito fervorosos e eles são realmente crentes bem comprometidos, mas outros estão vindo aqui só na onda, né? E na obediência aos pais, que tem que fazer, independente disso, né? A gente fala assim, pai, você tem que fazer a sua parte, né? Mas aí chega na juventude, eles ficam muito independentes, né? Ficam extremamente independentes. E aí é que vai contar, né? É você que creu nisso mesmo? Seu pai falou que cria nisso, você foi indo na onda. O amigo que está do seu lado falou, não, eu creio que Jesus, ele veio e ele ressuscitou. Mas ressuscitou por quê? Porque ele tinha que ressuscitar. Mas por que ele tinha que ressuscitar? O que prova que ele ressuscitou? O que acontece? Aí a pessoa já fica com caraminhola. Por quê? Porque a pessoa vai chegar na universidade, os caras vão chegar cheios de perguntas para eles. E aí o professor tem um monte de pergunta, que às vezes nem o professor sabe as respostas também, mas que é só instigar. E aí que fica que nem aquele clichêzão daquele filme, né? Deus não está morto. Nas discussões clichê, né? Mas e aí, como é que você está disposto, você está pronto, preparado, como está lá em 1 Pedro, a responder a razão da sua fé? Então, assim, o Ministério de Jovem, ele dá trabalho. Então, para você, eu tenho conversado com muitas pessoas do Ministério de Juventude. E a gente está aqui, eu estou na Igreja Fonte desde 2010. Comecei estagiando com jovens em 2010. No final de 2011 que eu assumi os adolescentes, né? Mas a questão é, aqui tem bastante gente, tem um número grande de jovens, de adolescentes, tudo mais. Mas eu tenho falado que mesmo nesses grupos, grandes grupos ou não, o foco da gente tem que ser no discipulado. O discipulado é onde você sabe se o cara está. Ele entendeu mesmo a palavra de Deus, ele entendeu o Evangelho, ele acolheu o Evangelho, ele é comprometido. No discipulado é que você sabe. Então eu tenho falado para várias pessoas que estão em igrejas menores, que é a maior parte da realidade, fala assim, olha, eu tenho certeza que você não consegue fazer um baita de um cultão e trazer uma banda X, mas você consegue receber 10 jovens na sua casa, entendeu? Pro líder. Não consegue na sua, vê a casa de alguém da igreja que comporta. Não consegue na casa, vai na igreja, 10 com certeza comporta. E você precisa fazer algo sólido com eles e de alcançá-los. É aquele imóvel lá, esquecido, que ninguém sabe fazer. Não, é que às vezes a pessoa sabe o que fazer, mas dá trabalho, a pessoa não quer fazer. Entendeu? Ministério com juventude, ministério com adolescente, é tempo junto. Porque assim, o jovem entende a palavra de domingo. Porque ele vai para estudar
desde o ensino médio, ele tem várias coisas para tratar. Ele lida com sociologia, ele lida com filosofia, ele estuda aquela física, química, tal. Pô, ele é inteligente. Então ele vai no domingo, ele entende a palavra do pastor. Agora o Ministério de Jovem, de Juventude, tem que estar disposto a não fazer mais uma programação igualzinha do domingo, só que de outra maneira ali, apenas. Mas dá trabalho. Dá trabalho fazer o quê? Acompanhá-los, dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, são recursos. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, cara, por que eu vou desempenhar a mesma coisa que acontece no domingo, no sábado? O jovem já entende a palavra do domingo. No sábado, eu tenho que fazer uma reflexão voltada para a área dele, né, para o que ele está vivendo hoje, mas que gere para ele o quê? Comunhão com aqueles que são da mesma fase que ele, porque ele fica a semana inteira na faculdade. Com a galera fazendo o quê? Acaba a aula, vamos ali no barzinho rapidinho? Vamos ali fazer alguma coisa junto? Coisas gostosas que fazem parte do cotidiano. Aí a gente chega aqui, a gente quer entuchar mais uma aula pra galera. E não fazer assim, não, vamos ali conversar e bater um papo também. Vamos ali passar tempo junto também. Vamos ali tomar uma água de coco, a gente para uma hora lá, a gente faz uma reflexão, sabe? Dá trabalho. E Ministério de Jovem tem que estar colado, tem que estar próximo, tem que escutar o cara de noite, tem que sair para ele falar as coisas. Isso é o Ministério de Juventude. É interessante você falar isso, porque quando eu tive essa conversa com esse pastor, a gente tinha de sábado um jovem. Tinha outros jovens na igreja, mas não participava. E a gente era uma pessoa que vinha no sábado, a gente orava e ia embora, todo sábado. E eu virei para minha esposa e falei assim, eu quero mexer nesse imóvel. E nós ficamos 4 anos cuidando de jovens e adolescentes na igreja. E quando a gente deixou a liderança, a gente estava no sábado tendo uma frequência de 30. Mas nós começamos com 1. É isso. E eu não sei se a gente vai conversar, né, no geral, né? Mas a gente faz aqui, as conferências que nós fazemos na igreja, é justamente para suportar e suprir igrejas que são menores e que têm, às vezes, uma oportunidade de fazer como eu começo o ministério. Né? Nós vamos chegar lá. Uma das questões que também emergem em relação à juventude é a dificuldade de muitos pastores, às vezes com anos de ministério, 30, 40 anos de ministérios, com dificuldade de dialogar e comunicar com jovens e adolescentes. Qual que é as principais dificuldades que você sente com os líderes dessa geração? Por que ainda há essa dificuldade? É uma questão da gente não querer ouvir os mais velhos? Ou é o linguajar, que é a maneira de comunicar que é diferente? Como é que você sente essa diferença geracional? Olha, eu acho isso meio pessoal. Tem jovem que não sabe falar com jovem. Tem o jovem velho, que não comunica com o jovem. E tem o velho que comunica com o jovem. Tem o velho que não comunica com o jovem. Então, assim, o jovem, ele precisa ter o mínimo de afinidade ali com aquela pessoa, né? A pessoa tem que se esmerar e se esforçar para alcançar. Mas tem gente que não tem nem essa preocupação. Acha que, não, eu vou falar aqui e a palavra vai fazer o negócio. E, de fato, eu acredito que a palavra faz mesmo, né? Mas se eu posso contextualizar, eu posso melhorar isso daí. Porque é só você ver, com tudo, a pandemia mostrou isso. Por exemplo, no seu trabalho. Por mais que seja a sua área, dá para ser bem melhor. Sabe? Eu transformo um trabalho que eu sei fazer de um jeito... Não, vai dar certo. Poxa, mas se eu... Por exemplo, agora em coisas... Estou pegando em pontos... É realmente pontual. O cara que trabalha em casa. Quantas empresas foram lá e deram... vai lá, uma grana para investir no escritório. Né? Você investe no escritório por quê? Poxa, você coloca uma mesa melhor, você coloca aqui um lugar
Por quê? Porque isso vai te aguçar a tua criatividade, você vai trabalhar melhor, né? Você tem o conteúdo, você sabe o que tem que fazer. Por que você não está fazendo? E aí, e tal? Pô, Ministério com Jovem. Pô, eu sei que o mais importante é isso aqui, né? É a palavra. Eu não vou abrir mão disso daqui. Eu não vou abrir mão disso daqui. Isso aqui é a nossa base, a nossa essência, tá tudo aqui. Mas como eu vou apresentar isso aqui faz diferença. Por quê? Às vezes, a maneira como eu começo, a pessoa não se abriu nem para ouvir inicialmente. E eu nem comecei a falar. Então, assim, precisa ter um esforço. Por quê? Para comunicar. Para você conseguir comunicar. Né? Agora, por exemplo, hoje tem que ficar muito claro, e tem que ficar muito claro assim, cara, por que que tipo, o primeiro ponto que você deve falar assim, por que que eu mereço a atenção desse pessoal? Eu tenho que fazer por merecer. Por que que eu mereço a atenção desse pessoal? Eu vou me esmerar na maneira de comunicar. Entendeu? E isso daí vai muito além, cara. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que estudar a comunicação, vai ter que estudar a homilética, como já faz nos seminários, né? A homilética, a arte de você se comunicar ali e falar, instruir pela palavra. Quando a gente assumiu uma das tentativas que a gente tentou de comunicar com eles foi quando começou esse negócio de rede social e a gente, né, por fora. Não era meu meio mais, né? Principalmente os adolescentes. E eu falava assim, agora eu preciso entrar nesse negócio. Foi quando eu comecei a mexer para valer com rede social, para entender o mundo que eles estavam se conectando. Não, né? Vou falar para você, quando eu comecei quando eu comecei com a molecada, que eu me mudei para Campinas, 2012, eu tinha um celular que não tinha WhatsApp. Não tinha essas coisas, e a gente começou os grupos de discipulado, fazia grupo fechado no Facebook. Aí depois... Na minha época era o Orkut ainda. Não, exatamente. Na minha época de adolescente eu estava lá no Orkut e tudo mais, tal. Até de juventude ali estava saindo já, né? Tanto é que assim, cara, eu só fiz as redes para tentar alcançar as pessoas. Eu não queria fazer Facebook. Fiz Facebook acho que 2010, 11 também. Por causa disso, tem que alcançar o pessoal, tal, né? A gente tinha feito uma banda e a gente queria divulgar a banda, fiz o Facebook para da banda. E aí cheguei aqui e comprei um celular, falei, Dani, preciso do celular com WhatsApp para falar com o pessoal. Aí comprei o celular com WhatsApp, né? Mas era o mais barato que tinha, tipo, para carregar a mensagem era e uma das coisas que eu percebo é que a gente precisa de líderes que queiram caminhar com essa geração, né? Não é só... Você falou muito bem, por que eles merecem a minha atenção, né? Então a gente precisa de pessoas que também queiram caminhar com eles, né? Estar ao lado, entender o mundo deles, as dores, as dificuldades, né? E não ser só um tutor deles, né? Vamos dizer assim. Não, o que mais me incomoda são pessoas que acham que vão subir lá no púlpito e aquilo lá é servir e ser pastor. É pregar lá em cima e acabou. Né? Ministério com juventude é envolver-se. Por quê? Quando eu me envolvo, eu mereço a atenção deles, entendeu? Quando eu tô lá no meio deles, aí quando eu vou subir, cara, aquele cara lá, ele tá aqui com a gente, eu sei. A gente pregava de sábado lá e durante a semana a gente começou a perceber que liderar jovens e adolescentes, a gente foi aprendendo no processo. A gente assumiu e foi aprendendo o como se fazer fazendo. E a gente percebeu que muitos jovens nos procuravam durante a semana. Então a gente começou também a criar mecanismos para poder estar perto também durante a semana e não só envolvendo no sábado. Eu aprendi ali que o sábado é 10% do que você faz durante a semana, você precisa ligar, tá junto. Vamos... Minha esposa fazia muito isso com as meninas, né? Principalmente no horário de trabalho, que ela tinha mais flexibilidade. Vamos lá no shopping comigo. E ia pro shopping com as meninas, tudo. Então, realmente se envolver-se, né? Olha, e isso precisa vir, falar pra você, é difícil, tá?
para o pastor de jovens. Se o pastor, vou falar assim, o pastor de jovens que não é o principal, que tem que fazer tudo. Mas o pastor de jovens, ele precisa ter esse apoio do pastor principal. Sim. De entender que ele não está no escritório, ele está fazendo o trabalho dele. Porque pode ter gente que faz o seguinte: quero ser no escritório, mas eles não estão aqui. Eu estou no escritório o quê? Eu vou preparar minha mensagem no escritório, né? Vou estudar aqui, porque precisa estudar. Né? A gente precisa se preparar teologicamente, biblicamente, para apresentar estudos com excelência, até mesmo nisso, né? Você vai ter que estudar até mesmo a comunicação, você vai ter que achar boas ilustrações, uma série de coisas. Você precisa parar para estudar durante a semana. Mas determinados horários, você não vai me encontrar no escritório. Por quê? Porque eu vou estar com eles. Eu vou estar discipulando eles, eu vou estar discipulando lá no McDonald's. Vou estar discipulando lá na Praça do Coco, lá no Chapadão, na Pedreira do Chapadão. Eu vou estar, cara, eu tô com eles. Entendeu? Esse é o ponto. O pastor principal lá da igreja precisa entender que o pastor de jovens, ele está lá com os jovens. Ele está lá com os adolescentes. Junto deles. Entendeu? Uma das coisas que a gente também percebe quando conversa com líderes é a respeito da participação dos pais. Eu entendo que a participação dos pais é essencial para a saúde do Ministério de Jovens e Adolescentes. Né? A gente falou até há pouco tempo aí que muitos vêm por causa dos pais, por questões de obediência, mas de certa forma isso se torna um desafio para nós, porque muitos pais, e isso a gente percebeu na época, não possuem muito compromisso de incentivar os seus filhos a participarem da igreja, a serem ativos, e eu diria que muitos pensam que quando você não tem nada para fazer, aí eu te levo na igreja, né? Então, ensina aos seus filhos que a igreja, de certa forma, não é uma prioridade. Quem que é o maior complicador ou desafio? É você colocar a consciência dos pais de terem a responsabilidade de trazer os seus filhos para participar da vida da igreja, do ministério? Ou é os próprios filhos que às vezes têm essas dificuldades do dia a dia a respeito da fé, daquilo que acontece durante a semana? Como é que você acredita que deve ser a importância dos pais no ministério que você exerce? Olha só, cara, não sei se você já viu aquele comercial Children See, Children Do. Lembra? É tipo o pai que tá fumando e tal, e joga bituca, aí o filho bem pequenininho, é bem trash esse comercial, porque é exatamente isso. Aí tem um pai que grita com a mãe e tal, aí aparece a criança gritando junto, né? Uma série de coisas. Então, tem um monte de pai que chega pra gente e fala assim: pô, põe meu filho pra servir lá. Eu falei: o senhor está servindo em algum lugar? Tem um monte de pai que quer ver o filho envolvido na igreja, mas não se envolve. Tem um monte de pai apavorado quando o filho entra na faculdade. Mas o que você fez antes? Com ele. Sentou com ele também? Filho, quais são os seus dilemas? Filho, como anda a sua fé? Então, assim, os pais, eles são nossos parceiros, principalmente para adolescentes, pré-adolescentes. Eu falo, eu quando mandava mensagem, né, eu falava assim: olá, pais, tudo bem? Nossa programação é isso, tal. O intuito dela é esse. Eu conto com a nossa parceria. O seu filho precisa de você para que ele tenha esse incentivo e que você venha. Que, por exemplo, tem muito pai que fala: não dá para levar ele no discipulado. Não dá para ele levar na programação, pô, todo sábado e tal. Não, tudo bem, depois você pega ele na balada, entendeu? Depois você pega em um outro lugar. Tinha um pai aqui que ele vinha de Nova Odessa, cara. Ele saía de Nova Odessa. Nossa. Toda segunda-feira pro discipulado do filho. Ele vinha, deixava o filho no discipulado, esperava numa padaria e tal. Acabou. Ele vinha, pegava e ia embora. Toda segunda-feira. Tem um pai que traz o menino de Indaiatuba. Ele sai de Indaiatuba. Todo sábado ele vem e traz pra programação. Espera por aqui, volta pra Indaiatuba. Então, assim, tinha outro pai também, Castelo. Ele falou assim: cara, saia do Castelo,
trazia para Barão Geraldo. Depois voltava para casa no Castelo. Quando ele ficava 10 minutos, acabou, voltava a buscar o filho. E esse pai, uma vez a gente fazia reuniões aqui com os pais e falava assim, para eles falarem assim, vale a pena. Vale a pena o investimento. Sim, você é pai, cara, você vai passar por isso. Em algum momento você vai virar o Uber do seu filho, cara. Só que aí você vai levar para o lugar certo. E vai fazer ele valorizar o que é certo. Teve uma vez que um pai chegou para mim, pô, Situí, rolando a programação aqui, meu filho no Lollapalooza, né? Lollapalooza não tem problema, né? Não é pecado ir no Lollapalooza, não é pecado ir no Rock in Rio. Só que o lance ele tá achando, pô, tem um negócio da igreja, meu filho tá no Lollapalooza. Eu falei assim, no meu cartão ele não pagou. Pagou no seu? Entendeu? E eu não paguei pra ele ir lá. Você pagou? Assim, porque eles falam assim, não, meu filho... Então, tá lá. E o que você fez pra ele tacar? Né? Então, assim, tem esse lado. Os pais acham que os filhos vão ser, nossa, meu. Não faz aquilo que espera que os filhos façam. Mas não dá o exemplo. Mas eu tenho muitos pais parceiros, isso é muito legal. Pais que, assim, o filho às vezes vai falar, não, porque o ministério é sem filho. Submeta-se, né? As coisas não acontecem tudo do seu jeito. A gente não pode ter na mente a sensação de que só levar na igreja é suficiente, né? É uma parceria. Com certeza não. Você falou do começo da criança imitando o pai, mas uma vez lá em casa a minha filha fez alguma coisa lá, falei assim, onde você aprendeu isso? A própria minha esposa falou, você faz isso. Então você percebe que ela te observa desde Cara, pequeno, eles observam né? muito a gente. Muito a gente. Eu sou muito grato pela minha mãe, principalmente. Meu pai não era convertido, minha mãe se converteu na adolescência, casou com meu pai ainda não era convertido. E desde pequeno minha mãe arrastou eu e minha irmã, levou para a igreja e toda a programação a gente estava lá. Né? Bom, isso foi essencial para que a decisão por Jesus fosse tomada ainda na adolescência. Nossa, quando eu era mais novo, eu falava, ai mãe, tô com dor de cabeça, não quero ir na igreja hoje. Ela, lá passa. Lá passa, filho. Deus cura. Mas é isso mesmo. Mudanças de gerações. No meu tempo, eu lembro que aparentemente a gente tinha uma juventude mais engajada na igreja, participava mais da vida da igreja, né, movimentava toda a estrutura da igreja, eles estavam sempre mexendo com todos ali da comunidade. Às vezes eu tenho a impressão que os jovens e adolescentes de hoje não querem servir. E tem uma percepção muito maior isso pós-pandemia também, né? A pandemia ela acentuou algumas coisas. Alguns estão mais ausentes, outros mais apáticos, até quanto ao envolvimento da comunidade local. Você acredita que está mais difícil pastorear os jovens hoje do que talvez no passado, ali no nosso tempo? Eu tenderia a dizer que sim, mas eu acho que realmente a pandemia deu uma boa esfriada geral, tá? De todos os pastores que converso ao redor do globo. E não só de jovens e adolescentes, mas da igreja no geral. Né? Teve ministério daqui na igreja que não voltou ainda, e falta de voluntários. Né? Antes tinham 14, hoje tem 5. Sabe? Então, assim, muito se perdeu nessa pandemia com relação ao entendimento das pessoas, com relação ao serviço. Eu, agora com os jovens em si, nós sempre temos bastante deles atuantes e sempre incentivamos muito a novas atuações. Eu acho que a galera, hoje em dia, ela se entupiu de atividade. Se entupiu de atividade. Por exemplo, na sua época, na minha época, pra gente se ver e se encontrar, ICQ, E olha lá. MSN depois de um tempo. Não tinha esse negócio, grupo de WhatsApp, onde as pessoas se falam e tal. Na nossa, a gente tinha que se ver mesmo.
Então, assim, pra gente mandar as músicas do louvor, a gente não ficava... Alô, tudo bem? Não, tô te ligando pra falar as músicas do louvor. Não, cara, lá no ensaio que ia passar as músicas. Não tinha essa facilidade de... Por exemplo, a gente ia passar as músicas, por exemplo, não tinha YouTube naquela época. A gente ia pro ensaio do louvor, o ensaio era às 5h30. Ó, 6h45 tem que entregar em silêncio, porque 7 começa. E tipo, das 5h30 às 6h45 tinha que a dirigente escolher mais 7 músicas, a gente passar as 7 músicas, entendeu? E aí, quando isso... por exemplo, o pastor estava indo para um lado, que a gente não sabia a mensagem do pastor também. Aí o pastor estava indo para o lado... Eita, mas ia ser perfeita aquela música. Mano, vai no corredor, no ouvido a ouvido, fala assim, mudou a música, agora é a música tal. Não é mais aquela. Beleza, a gente não passou, mas ok. Entendeu? Tipo, a minha realidade foi essa. Então, assim, a galera era até mesmo engajada nessa questão de se virar mais, né? Hoje em dia parece que você não pode mais falar pro cara assim, mudou a música. Quê? Mudou a música? Não vou então. Põe um playback. Não, cara, a gente tava preparado para tudo, né? É outra fase, realmente, outra fase. Mas eu vejo que nós temos sempre aqueles que sempre estão trabalhando, sempre estão se engajando, e isso é bastante positivo, né? Vê-los atuantes, e tem bastante deles que atuam mesmo. A gente incentiva muito o serviço aqui, mas a gente sabe que em muitos lugares é muito difícil, porque foi o trabalho até mesmo do Vladimir, nosso pastor, gestor ministerial aqui. Ele fez doutorado, ele foi sobre o serviço na igreja, o serviço voluntário na igreja. Então, assim, a gente tem uma grande porcentagem aqui na igreja, e isso não é real lá fora. Lá fora, assim, é capenga para chegar nos 20% de pessoas servindo na igreja, dos membros, né? 20%. E geralmente eles estão envolvidos em mais de um ministério. Exatamente, sobrecarregados, porque estão em vários. Né? E aqui mesmo, por maior que seja, tem bastante gente, perto de 60% de membros atuantes, mas alguns estão em mais ministérios também, até por aptidão e porque gostam. Né? A gente comentou bastante aí da questão das mídias sociais, né? Hoje as pessoas fazem muitas atividades e estão constantemente conectados, né, o tempo inteiro se falando. Você falou até do ICQ, né? E a gente entrava e tinha que esperar saber se alguém ia entrar ou não, né? Exatamente. Não ia mandar mensagem no celular e aí, vamos conversar? E hoje é interessante porque é raro ter um jovem adolescente sem um smartphone na mão. Parece que você sai de casa sem um celular, você tá faltando alguma coisa. Você esquece o documento, mas não esquece, né, o celular. Até porque o documento tá no celular, né? Eu sempre digo que essa conexão ela nos fez estar longe de quem está perto e perto de quem está longe. Você acha que essa facilidade de estarmos constantemente conectados pelas mídias, ela te facilitou a pastorear? Ou essas ferramentas, de que maneira elas estão transformando a maneira de pastorear uma geração altamente conectada? Olha, ela com certeza facilita, né? O que a gente precisa, que todos precisam, é de equilíbrio, né? De como usar. Assim, eu preciso de mais equilíbrio. Porque assim, eu detesto olhar pro meu WhatsApp com uma bolinha de não respondido. Detesto. Eu quero responder. E aí a minha esposa fala assim, precisa ser agora. Eu falei, essa sim. Mas às vezes, não, essa não. Mas eu quero responder. Eu quero tirar essa pendência. Mas calma, cara, isso é a tirania do urgente, entendeu? Que você deixa, por exemplo, agora é pra você estar com seus filhos, cara. Larga essa bagaça. Né? Então, tipo, o exercício de você pegar o negócio, chegar em casa e você largar num lugar sem que não faça barulho, que você não veja nenhuma luzinha acendendo, sabe?
Por quê? Porque ele te suga, cara. Porque você faz tudo aqui hoje. Então, por exemplo, quando eu vou ler a Bíblia no celular, te põe no modo avião. Porque senão vai apitar e você vai sair fácil. Né? E é muito legal mesmo você ter a Bíblia no celular. Porque, pô, você tem todas as versões ali. Você tem os Strongs do grego ali. Você tem, sabe? Então você tem que usufruir. Por exemplo, agora a minha biblioteca não cresce mais, porque eu só compro o e-book, que é mais barato, e e eu levo para todo canto. Né? Às vezes até sinto saudade e falo assim, não, vou gastar dinheiro, já tenho esse daqui, mas vou comprar o papel mesmo para poder grifar. Né? Mas assim, a tecnologia nos ajuda demais, mas a gente não pode ser refém dela, entendeu? Às vezes eu penso assim, nossa, mano, vou desativar meu Instagram. Porque eu tô cansado. Porque eu vou lá no Instagram para fazer uma coisa, só que aparece mil outras coisas. Quando eu fui ver, eu gastei 25 minutos e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Falei assim, meu Deus, o que eu ia fazer lá? Eu peguei e aí... E ele é feito para isso mesmo, né? Porque ele é de graça, ele não é de graça, né? Você é o... vai consumindo seu tempo. Né? Que nem aquele filme lá, né? Tipo, legal, sobre o Instagram. Quer dizer. Como manter a atenção de uma geração que não tira a mão e os olhos do celular? Você tem que ser muito assertivo na comunicação. Você tem que pegar eles. Entendeu? Você tem que pegá-los. Pegar a atenção deles. Você tem que fazer. Mas isso assim, isso sempre foi útil. Sim. Quando você vê, cara, poxa, você fica assim, você vê o devocional do Spurgeon, manhã e noite, né? Você fala, putz, esse cara era demais, entendeu? Fenômeno. Sim. Ele tem exemplos, ele tem ilustrações, ele tem, sabe, que te captam. Eles te captam hoje. E você fica, sabe, nu. Fala, nossa, ele falou, nossa, me deixou nu aqui, né? E é isso, ele me despiu de mim aqui, assim, usando a palavra e usando uma ilustração. Né? A gente precisa estar nessa toada. Eu vou dar uma mensagem, beleza, eu preciso fazer com que esse texto bíblico ele seja o mais claro possível para eles entenderem. Né? Então, assim, eles têm que entenderem o que esse texto quer dizer. Certa vez, falar... Quem foi? Foi o Ebenezer, do Haggai. O Ebenezer chegou para mim e eu agradeço muito essa vez que ele chegou para mim e falou isso. Eu tinha feito uma pregação e ela era de uma programação evangelística. Né? E ele falou assim, Tutuí, para quantas pessoas você pregou hoje? Aí eu fiquei meio assim, eu não sei. Acho que estava cheia a igreja, 1.300 pessoas estavam hoje. Ele assim, então, Tutuí, talvez você tenha pregado para milhares de pessoas. Mas aquelas 30 pessoas que vieram aqui, convidadas para ouvir a mensagem, não entenderam nada do que você falou. Porque você pegou aquele texto bíblico e falou, e aí? Mas o que aquilo quer dizer para elas? Então, às vezes, a gente quer, assim, sabe, como pastor, você sai do seminário, você quer gastar seu grego, mano. Um malto seminarista. Você quer gastar o seu grego. E aí é legal, porque tem um amigo meu que a gente sempre tira sarro dele, que ele foi pregar numa das nossas viagens de ministério, semana de ministério, tava todos os alunos, né? Tudo aluno. Tudo estuda grego lá, né? E ele falou assim, então, gente, essa passagem bíblica aqui, essa palavra aqui no grego é sal. E ela quer dizer sal. Tipo... Mas ele tinha que usar, entendeu? E tipo, isso aqui é do grego. Então, assim, o cara quer... E aí é muito legal quando você vê pessoas despidas, que são humildes mesmo, porque você sai de seminário, parece que você tem que mostrar para as pessoas que você sabe bastante. E aí você quer escrever os editoriais e as reflexões, você quer botar teologia ali. E aí uma vez, quando eu estava chegando na igreja... você está chegando na igreja, você quer se certificar de que você está fazendo alguma coisa certa. E aí eu sempre falava com os meus amigos próximos, que são pastores, mas não são pastores aqui da igreja, eu mandava meus textos. Escrevi esse texto. Aí um amigo falou assim, cara, você não precisa mostrar a cozinha toda bagunçada pra galera, cara.
Leva o prato, mano. Leva o prato. Pronto, eles não precisam ver tua panela suja lá, as coisas espalhadas na mesa, tal. O cara leva o prato. Deixa ele se deliciar com o prato. Deixa ele, sabe, ruminar o prato. e isso me fez bastante do que eu sou hoje. Porque eu também não sou desses intelectuais e tal. E aí eu vi que eu também não preciso ser, né? Tem gente que é muito isso, aguçado, né? E aí faz parte da identidade da pessoa. Mas eu prezo sempre assim, o mais prático possível. É o que eu falo. Então, pro jovem, eu sempre falei com os amigos, cara, ô jovem, e aí? Eu falo assim, cara, se você der 20 minutos de uma palavra sólida para eles, 20, 25 minutos, 30 minutos, de algo que eles vão, sabe, ser alimentados. Porque senão, que adianta você ficar falando 50 minutos, os caras se perderem durante o negócio, sabe? Então precisa ser alguma coisa assim, mas isso precisa lidar com a humildade do nosso coração. De muitas vezes chegar aqueles jovens crica e falar assim, nossa, só leitinho espiritual. Sabe? De você escutar e tomar uma flechada e bola pra frente. Por exemplo, ministério de adolescentes. Por exemplo, estava lá com os adolescentes. Aí tem uns adolescentes mais avantajados, gostam de estudar e tal. Ah, mas eu acho que tá muito simples esse negócio. Eu falei, cara, são adolescentes, eles são adolescentes, eles vão se tornar jovens. Quem já tem uma maior habilidade para essas coisas, busca essas coisas. Lê livros. Pega, no discipulado, consegue ir além. Mas, cara, tudo a seu tempo. Eu diria que você tem que pegar a teologia e todo o ensinamento acadêmico, você tem que espremer para virar um suco. É isso aí. Para a pessoa beber. Se você pegar e jogar tudo na mão e falar, tá tudo aqui, não adianta, né? Então você tem que espremer para sair o suco e dar para a pessoa beber. O pastor Noedi, que para mim é uma grande referência, ele sempre fala assim, olha, na igreja você tem a Mariazinha, que é dona de casa, simplesinha, e você tem muitas vezes um cara que é um diretor de uma multinacional, executivo. Você tem que pregar para essas duas pessoas. Então você tem que chamar a atenção dessas duas pessoas. Então a sua linguagem ela precisa estar clara para que tanto a Mariazinha como o José, que é um grande executivo, entendam. Né? E eu imagino que não desmotive também, né? Essa questão mesmo. Não desmotiva. Por quê? Porque você consegue ser sólido e profundo sem ser essa questão intelectual. Uma das práticas que a gente fez uma vez estava pregando todo mundo no celular e tal. Eu falei, pessoal, nós vamos fazer um trato. Aí todo mundo parou, olhou. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o celular, todo mundo aqui na frente no púlpito. Nós estamos tudo consagrando para Deus o celular, tá? Põe aqui na frente no púlpito e vamos começar a trazer a Bíblia. Nós vamos começar a ler a Bíblia junto. Então a gente lia, e a gente pregava também no sábado lá. Só que a gente colocava o celular na frente, mas fazia todo mundo ler a Bíblia. Então tinha adolescente que não tinha Bíblia, a gente foi na loja, compramos Bíblia, dava para adolescente, a gente fez um plano de leitura anual e com os adolescentes lá na época e a gente virou e falou, quem lê a Bíblia inteira vai ganhar um prêmio. Então a gente incentivou, então assim, teve 3, 4, 5 adolescentes que conseguiram completar e a gente premiou, foi bênção demais. Então, dos grandes desafios que eu percebo dentro do Ministério da Juventude é o fato e o perigo dela se tornar uma outra igreja, de você ter duas igrejas dentro de uma igreja, ou seja, os jovens acabam se envolvendo com os jovens, com os adolescentes na programação, mas pouco se envolve na vida da comunidade, faz com que eles permaneçam dentro de uma bolha. É muito comum, e eu já ouvi isso de alguns líderes que dizem, olha, aqui parece que nós temos duas igrejas, a igreja do sábado e a igreja do domingo. Como é que a gente leva a compreensão dos jovens que nós pertencemos a uma comunidade que tem diferentes gerações, crianças, adolescentes, jovens, adultos,
idosos e que todos nós somos uma família e somos partes disso, da mesma missão, e a gente caminha junto, então, em uma só igreja. Olha, aqui na igreja, o que é legal, que tem sido legal, é você ver desde cedo vários dos mais novos ajudando e trabalhando nos ministérios da igreja. Por exemplo, ministério infantil, é cheio de voluntários para adolescentes, jovens, né? Ministério de recepção da igreja, tem jovens ali, tem pessoas mais velhas. Então, assim, ela está permeada de pessoas em todas as áreas, né, que servem. Por exemplo, o Ministério da Cantina agora está com muitos jovens servindo lá, com muitas pessoas mais velhas também, na área da chapa, tal, não sei o quê. Então, assim, sempre há um incentivo de que eles possam se envolver na vida da igreja. Mas precisa ser algo que eu digo pontual. Precisa ser algo que você... Pontual não. Eu digo que você precisa incentivar, na verdade. Né? E aqui a gente incentiva bastante, né, a questão das pessoas servirem em demais ministérios que também não batam uns com os outros. Né? Com relação a isso da igreja do sábado, da igreja do domingo, é justamente por isso que, por exemplo, sugeriram para a gente fazer cultos todos os domingos, né, para adolescentes e enquanto estava falando da igreja. E a gente fez isso durante um tempo, mas não todos os domingos. Era no último domingo do mês, tinha um culto de adolescentes no mesmo tempo que o culto da igreja. E era muito legal. E aí eles falaram assim, a gente pode fazer tudo? Eu falei, não pode, porque vocês precisam viver a vida da igreja. Eu fui contra e falei assim, eu quero que vocês estejam no culto do domingo. Né? Com os seus pais, com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas. Eu quero que vocês possam usufruir disso. Isso é igreja. E aí, uma vez por mês, tá ótimo a gente se encontrar aqui para fazer o culto dos adolescentes, com uma música de louvor mais animada, tá diferente, um rockzinho, né? E aí eu sempre fui contra fazer mais do que um. E ao mesmo tempo, depois a gente não conseguiu nem fazer mais um, porque os espaços foram ficando limitados. E a gente não conseguia mais fazer. Mas tem isso, por exemplo, aí eu assumi hoje a coordenação geral né, da juventude, então temos pastores na área de pré-adolescentes, adolescentes, os jovens e os jovens profissionais. Né? E nós temos essas pessoas e eu sou um coordenador geral. E aí a gente decidiu, em vez de fazer uma conferência só de jovens, eu decidi fazer uma conferência de nova geração, que engloba uma conferência de adolescentes até os jovens profissionais. E qual é a minha ideia? Antes a gente fazia algumas programações que eram todos juntos. Só que com a conferência, uma conferência de nova geração, eu tenho um adolescente servindo na mesma equipe que um jovem e que um jovem profissional, durante todo o ano. Eu quero gerar o quê? Esse envolvimento de entenderem esse corpo juntos, né? De o jovem profissional entender que o jovem universitário é o ministério dele, que o jovem universitário entenda que o adolescente é o ministério dele, né? Eu sou exemplo para eles e eles sabem, eles estão... Isso foi muito legal de perceber nessa nossa conferência. Tivemos perdas, talvez, nessa questão de ser tão focado, né? Não, são jovens, então chama todos os jovens. Como ficou adolescentes até jovens profissionais, parece que a gente ficou com menos pessoas porque não focou em um grupo específico. Por exemplo, quando eu fiz uma conferência de adolescentes, eu tive mais de 300 pessoas, só adolescentes. Eu fiz agora de nova geração, mas tudo bem que foi depois da pandemia e tal, 289 pessoas. Mas, poxa, englobou adolescente, jovens, né? Quando eu fiz só de adolescente, tinha mais de 300. Então, assim, tem algumas perdas e ganhos, mas eu tenho um ganho como comunidade de que eles se sintam parte. E a gente tem se preocupado sobre isso, de colocar agora, por exemplo, Ministério de Homens, que os pais e filhos, Ministério de Mulheres, as mães e as filhas, e fazer essas interações com vistas da igreja, entender esse... Legal. É aquele papo, né? Chegar, galera, nós estamos aqui, estamos juntos, mas, ó,
A igreja está se movimentando. Exatamente. Tem com certeza esse ponto. Tem uma vez que um pai na igreja chegou e deu essa ideia exatamente de ter um momento dos adolescentes no mesmo horário do culto. Eu fui contra também. Falei, não. Falei assim, domingo é dia de estar todo mundo junto. É o dia da igreja. Sim, sim. Né? E uma das coisas que sempre incentivei com eles é, gente, domingo, ó, tem ministério de som, ministério de louvor, alguns tocam, ajuda no ministério infantil. Vamos viver a vida da comunidade. Sábado nós estamos juntos, é o nosso tempo, mas a vida da comunidade está aí para a gente servir. Sim. Né? Você tocou há pouco aí na questão de alguns jovens que gostam de uma coisa mais profunda, né? E a gente percebe que hoje, acho que até pela questão das mídias sociais, alguns assuntos e temas da teologia que estavam mais presos a seminários, hoje eles estão disseminados aí pelas mídias sociais e que até despertam interesses de muitos jovens em se aprofundar em alguns temas da teologia. Mas essa busca, eu percebo que ela tem sido muitas vezes muito mais teórica do que prática, ou seja, a gente está comendo, absorvendo, engordando, mas a gente não está colocando essa teologia, aplicando na vida e na comunidade. Eu sempre gosto de dizer que teologia se faz no chão da igreja, porque ela tem que colocar a gente de joelhos diante de Deus e a serviço da comunidade. E é no chão da igreja que emergem as necessidades, né? Mas eu percebo que muitos jovens têm sido levados a muitos debates a respeito da teologia, ao invés de engajar-se na missão da proclamação do Evangelho. Como é que a gente consegue, então, equilibrar esse conhecimento que essa geração tem absorvido, até pela questão do advento da internet, de informação hoje ser encontrada facilmente, mas para que essa geração, além de ter esse conhecimento, ela seja levada a uma vida piedosa e prática do Evangelho? Eu creio que é verdade mesmo. Temos muitos teólogos, bons teólogos, né? Pessoas que entendem bastante de teologia. E eu acho que a dificuldade é de fato porque tem bastante gente ensinando que também não está lá. Então, assim, você sabe de pessoas que estão falando, formando pastores, mas não estão na igreja. Então, por exemplo, eu sei falar sobre tudo a respeito de divórcio, o que está escrito na palavra, tal, mas não sabe chegar lá e como eu aplico isso aqui na igreja agora, nesse caso, dessa pessoa específica que está passando por isso. Então, assim, hoje você vê, não só na área da teologia, né? Todo mundo sabe sobre vacina, todo mundo sabe sobre política, todo mundo sabe sobre, tipo, a eleição dos Estados Unidos, todo mundo sabe sobre tudo, inclusive agora todo mundo sabe sobre teologia. Então você vê, por exemplo, tiktokers falando como se lida com o divórcio, tiktokers falando como se lida, né, com o processo de disciplina da igreja, né? O músico que é habilidoso, que quer dar pitaco no que é uma música congregacional e deve ser a música congregacional na igreja, pelas suas próprias percepções e não por um estudo profundo do tema. Mas eu acho que as pessoas deveriam... Então, assim, a gente está com muitos PhDs, eu acho. Entendeu? E aí, por exemplo, realmente, onde é o lugar para que você realmente pegue todo esse ensinamento e coloque em prática? Na igreja local. Sim. Se a sua vida na igreja local é pífia, grandes coisas você saber essas coisas de teologia. Que é vazio. Entende? Por exemplo, quando a gente vai para o seminário, quando eu saí do seminário, na verdade, o seminário é legal, é um mal necessário, ultimamente, né? Com certeza seria muito bom se as igrejas conseguissem formar seus pastores. Essa é a ideia inicial. Na falta temos os seminários, né? Mas é fato que quando você sai do seminário, eu saí do seminário, cheguei na igreja, eu falei assim, meu pai, eu acho que
eu sei João 3,16 e olhe lá. Né? Então eu sentei na sala do pastor de jovens na época aqui, que era o Fábio Gregório. Eu falei, Fábio, eu não sei nada, cara. E eu tô apavorado. Eu tenho que cuidar de uma galera, mas eu não faço ideia. Eu sei que Jesus morreu na cruz, ressuscitou pelos seus pecados, tal, mas e aí, cara? Entendeu? Porque hoje, assim, eu sempre tive dificuldade. Hoje eu toquei na igreja, né, quase 13 anos, né? Comecei em 2010 como estagiário, depois me mudei para Campinas no final de 2011 e fiquei aqui com um estágio integral 2012. E contratado como pastor em 2013, mas eu estou há quase 13 anos na igreja. Desde 2010. E hoje eu começo a entender algumas coisas do que é ser pastor, entendeu? Hoje eu começo a entender algumas coisas do que é pastorear. Mas ainda é difícil em alguns lugares. As pessoas, esse aqui é o pastor. Eu falei, meu pai, eu sou pastor. Eu sou um pastor. Por quê? Porque você olha para algumas pessoas com uma carreira, né? Não, aquele cara é um pastor, mano. Né? Eu falo tipo, o Fábio é o pastor Fábio. O Wagner é o pastor Wagner. Fernando, Vladimir, sabe? Porque tá aqui há anos. Sabe? Sabem instruir, já passaram por várias situações. Eu já passei pelas minhas, já estou sendo calejado. Por exemplo, hoje eu estou mais tranquilo de participar do podcast. Hoje eu posso participar do podcast sem cola, entendeu? Por quê? Porque realmente vivi bastante coisa, mas ainda sou muito, muito, muito baby. Bebê, né? Engatinhando no ministério pastoral. Mas ao mesmo tempo aquele misto, né? Amando, aprender, né? E orando para que Deus me preserve, apesar de mim, né? Das minhas faltas, dificuldades e incapacidades também. Eu sempre digo que a teologia ela me encheu mais de dúvidas do que certezas. Quando você chega para um aconselhamento, um discipulado, e a situação vem, você para e fala, peraí, o seminário não me ensinou isso não. É isso aí, a gente só vai aprender várias coisas na prática. Inclusive eu fiz um episódio sobre isso, sobre o que o seminário não me ensinou, com o pastor de Santa Catarina. E a gente tratou Quem foi muito lá? disso. Foi o Charles Wesley, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Itajaí. Ah, não conheço, mas tenho familiares em Itajaí. Ele foi recentemente para lá, tá 1 ano lá só. E a gente fez exatamente sobre isso, o que o seminário não me ensinou. Porque você absorve toda a carga do seminário e quando você termina, você está diante de famílias que precisam ser reconciliadas, né? De pessoas que precisam ser perdoadas ou liberar perdão, de pessoas que estão frustradas ou precisam de cura, né? E eu acho que isso também não é um privilégio só nosso, sabe, do seminário. Com certeza, com as suas certificações e tudo mais. Várias coisas você aprendeu na labuta, entendeu? TI, cada dia é uma novidade. Exatamente. Aí, por exemplo, eu formei em produção multimídia. Eu aprendi na faculdade bastante com alguns professores, mas aprendi muito mais com uns amigos da turma que fizeram a faculdade só para ter um diploma na área, mas já estavam trabalhando na área há anos. Né? Então, por exemplo, hoje eu faço bons trabalhos, mas demorou pra caramba para sair em bons trabalhos daquilo que eu fiz faculdade para tal. Então, assim, eu saí da faculdade, eu sou um produtor multimídia, cara. Meu TCC era um curta-metragem, né? Que tinha site, que tinha animação, mas agora sou eu, né? Chegou minha vez. E aí, o que eu faço? Nossa, o que eu faço precisa ficar bom, mas até ficar bom demorou. Então, todas as carreiras, né? As pessoas estudam, mas até ser um advogado de sucesso, até, né, o cara capengou bastante aí, né? Para ganhar causa e tudo mais. E, Tutu, uma questão que é muito presente na vida dos jovens é a questão da sexualidade, né? Hoje a sociedade procura aí captar a atenção dos jovens aos prazeres do mundo, relativizando e normatizando certas práticas. Como é que você tem trabalhado para instruir essa geração a respeito daquilo que dizem as escrituras a respeito da sexualidade? E por que conversar esse assunto ainda é um tabu para muitas famílias cristãs? Olha,
Hoje, as pessoas têm que estar cada vez mais atentas com relação a isso, porque isso se fala o tempo inteiro. E há uma pressão da nossa sociedade para que você seja aberto ao diferente. E se você não quer falar sobre aquilo, é porque você já é. Ou que você tem medo de ser. Então, nossa, não vai falar sobre isso? Então você já é, você já gosta já de uma coisa diferente. Tá com medo de... Não, cara, eu não quero mesmo. Não vou experimentar, não preciso experimentar para saber o que eu sou. E aí fica uma pressão, não, você precisa. Então você tá com medo de... Não, é porque eu sei quem eu sou. Só que a gente está numa crise de identidade lascada, né? E aí as pessoas realmente... as vozes das outras pessoas vão ficando... deixando a gente em dúvida, né? Deixando o jovem em dúvida. Mas o nosso ponto é esse. Fala, cara, eu preciso saber, assim, a Bíblia importa para você? Porque, assim, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante, a gente não vai chegar. Eu não vou conseguir fazer você entender da sua identidade, de quem você é. Se você relativizar a Bíblia, aí eu não vou conseguir. Tem que falar com você assim, eu creio na Bíblia. Inerrante, infalível, eu creio que ela criou homem e mulher. Né? E assim foi. E aí, por causa do pecado, né, tudo foi corrompido. Então, quando tudo foi corrompido, cara, tudo foi corrompido. Então tem gente que nasce predisposto à homossexualidade. Porque foi corrompido lá atrás. Ou seja, não foi, às vezes, tudo bem que as estatísticas, né, de pessoas que têm problemas nessa área de sexualidade, muitos, né, tem abuso, né, muitos, né, a maioria, a grande maioria. Mas tem pessoas que nunca tiveram nenhum pai ou mãe com trejeitos ou coisas assim, sempre receberam muito carinho, mas desde cedo já demonstram essa dificuldade. Por quê? Porque o pecado afetou todas as coisas. Então, assim, se você não acredita na Bíblia, se você relativiza a Bíblia, a gente não vai conseguir chegar no denominador comum. Mas se você estiver disposto a entender biblicamente no contexto certo, né? Porque se você também acredita na Bíblia, mas que você faz o contexto e você interpreta, aí você faz qualquer coisa com a Bíblia. Você consegue justificar qualquer coisa com a Bíblia. Né? Então, hoje, o que a gente tem que estar preparado? Estar preparado para ensinar as pessoas a identidade de cada uma em Cristo. E aí, bem pautado ali pelos textos bíblicos, que fala, cara, quem Deus te criou? Deus te criou isso. Você prefere ser alguém guiado por Deus, alguém guiado pelos seus desejos? Né? E, entre outras coisas, são as pessoas que têm dificuldades mais sérias, mas eu nunca tive, eu nunca fui abusado, eu sempre tive isso, eu nasci com isso. E aí é extremamente complicado. É difícil, mas tem que ser lidado o quê? Aconselhamento, amor, apoio para a família. É um trabalho de 3 partes, né? Deus, a família e o próprio líder, né? E tem pessoas da família que ajudam e tem pessoas da família que só dificultam. Né? Mas isso não fala homossexualidade, mas todas as outras coisas. Tem gente que dificulta mesmo de entender. Olha só, Deus, ele tem um padrão pra gente. Você está fora do padrão, você está errado. E a gente vai precisar lidar com isso. Você quer lidar com isso? Se você não quiser lidar, tudo bem. Mas você vai ter que arcar com essas consequências. Né? A gente vê... a gente conversou com um psiquiatra aqui da igreja e ele fala das pesquisas que apontam de quantas pessoas se suicidam depois de fazer a mudança de sexo. Por quê? Porque não cuida do coração, cara. É o coração, não é o exterior, não é, sabe, você tirar essas coisas daqui na frente que vai resolver. Aí ela se olha no espelho e fala, nossa, não tirou. E aí ela vê que não dá para voltar e aí acaba levando ao suicídio. É uma loucura. Mas as pessoas, infelizmente, querem pagar para ver. O preço da desobediência. E como a igreja ela pode trabalhar com os pais e
na maneira de instruir os seus filhos sobre quem eles são em Cristo e poder ter, digamos, uma sexualidade saudável? Como é que a gente pode tratar essas questões dentro da igreja? Olha, hoje tem bastante material a respeito, né? Eu acho que o pai nos nossos dias precisa se munir desses materiais, além da Bíblia, né? Mas estar... Filho, como está a sua relação com Deus? Quem é Deus para você? Você, por exemplo, você leva em consideração a Deus? Esse é o ponto. Eu preciso entender quem meu filho é e como ele acolhe ou não o Evangelho. Porque se ele não acolher o Evangelho, aí a gente está lascado. Entendeu? Porque o que pode fazer com que tenhamos uma vida piedosa? Pô, se eu creio no Evangelho, e no poder do Evangelho, no poder de Cristo, de que apesar das dificuldades, apesar das minhas inclinações, Ele é o Senhor. E Ele vai me ajudar. Né? Tem pessoas que falam, não, beleza, eu reconheci que eu sou alguém que tem luta nessa área, então eu não vou me relacionar com alguém. E eu vou lutar com Deus para me manter firme. Assim como o cara que tem problema com pornografia, ele, cara, eu preciso me manter firme e eu só posso contar com a ajuda de Deus. Né? Como é que é? Para matar o meu pecado. Né? Mas o meu amor por Deus tem que ser maior do que o meu amor pelos meus desejos, pelos meus pecados e tudo mais. A gente falou bastante aqui sobre desenvolver relacionamentos dos jovens, do envolvimento. Como é que a gente equilibra programas voltados para a comunhão e a integração com o ensino das escrituras e o discipulado? Você fala assim, a gente falou em não tornar o sábado um domingo e nem separar o jovem do domingo, né? Mas a gente, quando a gente cuida de jovens e adolescentes, eles gostam de estar junto, de fazer atividade junto, de, sei lá, jogar bola ou sair para algum lugar. E como é que a gente equilibra programas que possam ser voltados para a comunhão e ao mesmo tempo, dentro desses programas, trazer o ensino das escrituras? Olha, aqui a gente trabalha geralmente com a igreja tem um tema para o ano, né? Isso é legal para balizar a gente. Às vezes ela não tem um tema e a gente pode colocar um tema na sequência. Vou falar o que acontece aqui com a gente. Onde é o ambiente de estudo profundo das escrituras? Escola bíblica. Então, nós temos escola bíblica de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens. De adolescentes, cara, tipo, é a escola bíblica deles, eles vão para a sala de adolescentes. O jovem, ele já tem a oportunidade. A gente tem sempre um curso para os jovens. Mas ele tem a oportunidade de escolher o nosso curso ou escolher o curso de adulto. Que ele já... Então, ele pode escolher um curso que tenha um tema que lhe seja interessante. Então, assim, lugar de ensino formal, profundo, escola bíblica, que é todo domingo. Então, todo domingo tem escola bíblica. 1h40 de aula, todo domingo. No sábado, nós fazemos programações variadas. Né? Então, a gente tem programação de oração, que aí as pessoas trazem reflexões ali, rápidas, e a gente separa em grupos para orar. A gente tem programação com relação à comunhão, são todas com relação à comunhão, né? Mas em todas as programações, uma reflexão de 15 minutos, pelo menos. E a gente não faz toda vez transformar o sábado no domingo, mas no mínimo, uma vez por mês tem culto. E aí a gente faz uma série de mensagens específicas para o jovem. Uma série de mensagens que a gente fez, a última que a gente fez foi as 7 cartas do Apocalipse. As cartas do Apocalipse, porque a gente não fez 7 séries de mensagens, então a gente fez as cartas do Apocalipse. Não tinha um tema. E aí a gente prega e tem o louvor. E aí, além disso, tem algo que se falou aí do rapaz, né, que tinha um movimento. Eu tenho um desejo de fazer, quem sabe, um movimento, mas de uma programação em si.
que eu já convido algumas igrejas parceiras de amigos que são pastores lá e sempre estão com a gente, que é tipo um programa do Altas Horas, do Serginho Groisman, que a gente faz aqui, na prática chama. Então a gente chama pessoas da igreja e também convidados de fora para falar sobre determinados temas. Por exemplo, já falei sobre corrupção, trouxe um advogado da igreja e a gente falou sobre corrupção à luz da Bíblia e tudo mais. E a gente traz igrejas convidadas, uma banda convidada para fazer a música entre as perguntas e a gente põe a galera para perguntar no WhatsApp. Aí, por exemplo, a minha última vez foi sobre saúde emocional. Aí eu trouxe um pastor amigo meu, lá de São Paulo, que é formado em psicologia, uma psicóloga da igreja, e um pastor da Igreja Batista Central de Campinas, que é meu amigo, o Luffy. E a gente recebeu, cara, 45 perguntas. E aí a gente teve as momentos das músicas e a gente um bate-papo, cara. Galera perguntando sobre, sobre ansiedade, pânico, sobre como fazer decisões, uma série de coisas. E aí foi muito legal. Então, meu desejo é que esse programa ele seja enorme para que a gente esteja aqui e possa ter esse encontrão das pessoas, da igreja, esse encontrão que é muito saudável, né? E o pessoal sempre elogia bastante esse tipo de programação. Então a gente quer muito que essa programação cresça bastante. Porque a gente tem... Então assim, a gente faz uma programação variada durante todo o mês. Né? E aí, de vez em quando, a gente coloca uma festa. Aí a festa, o que é? Uma mensagem evangelística, né? De 15 a 20 minutos. E comunhão com a galera, contrata um buffet para fazer a comida. Uma série de coisas. Tratando agora a respeito mais da questão de um líder de jovens, da vida do líder de jovens. O líder de jovens ele lidar com muitas questões relacionais do ser humano, né? É lógico que um pastor lidar com diversos temas a respeito dentro da comunidade, mas a gente, cuidando da juventude, a gente entra muito mais a fundo, né, na questão do sexo, do namoro, né, da questão até do preparo para a universidade e tal. Como é que você acredita que um líder ele pode se preparar para poder lidar com essas questões? Muitos saem do seminário, fazem teologia, mas a gente também tem muita liderança de jovens que são leigos. Se tratando mais da vida de um líder de jovens, como ele pode se preparar para lidar com essas questões do ministério? Olha, não tem como você lidar com determinados assuntos sem que você estude a respeito. Você pode não ter feito seminário, até porque no seminário a gente não aprende um monte de coisa. Mas tem muito livro bom de como instruir o jovem, tem muito artigo bom. Então, assim, quando eu vou falar, quando alguém, cara, eu tô tentando aconselhar uma pessoa, eu passo material. Estuda isso aqui, lê isso aqui, depois fala sobre isso. Né? Então, assim, tem várias coisas que a gente também fez seminário, mas nós nos preparamos. Né? Até porque não fica tudo na nossa cabeça. Não. Então, várias vezes, nossa, eu já falei sobre isso, mas eu vou ter que estudar de novo. Sabe? Então, por exemplo, quando eu sei que eu vou conversar com alguém de determinada coisa, eu vou me preparar de novo. E aí a gente acha muita coisa boa na internet, graças a Deus. Mas tem esse preparo, tem materiais, a gente passa materiais. Até mesmo a pessoa que está lutando contra pecados, vícios, nós passamos literatura para elas lerem a respeito. Né? Então, acho que vai na mesma linha. De preparo mesmo, você tem que estudar. Cara, vai lá e estuda isso aqui. Muitas vezes, quando eu não quero conversar sobre um assunto, eu dou um livro. Né, eu já tive amigos pastores ou líderes de ministério que eu gostaria de falar a respeito de um assunto, mas eu orei, não sabia como chegar para conversar com essa pessoa, e eu achei um livro que eu já li assim, falei assim, cara, isso aqui é legal. Fui lá, comprei o livro, falei, bom, lê isso aqui. E a resposta que vem, puxa vida, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso, né? Então, não, já respondi também pro adolescente, falo assim, cara, escuta essa mensagem aqui. Porque assim, eu posso te falar, escuta essa mensagem e a gente conversa. Porque aí você vai ver, e aí?
que te saltou? É. E aí já vai cuidando das coisas. Porque aí eu ia falar, aí ia saltar, falei, não, escuta isso aqui, vai te saltar a mente, aí a gente conversa. Na maioria das igrejas é uma realidade e um desafio criar líderes de jovens, ou desenvolver alguém que seja capaz de assumir o ministério da juventude. A gente, na igreja presbiteriana, tem um seminário em Campinas, então a gente passa pelas igrejas da cidade, da região, muitas vezes são seminaristas que estão liderando jovens e adolescentes que terminam o seu seminário e muitas vezes vão embora, deixam a igreja e vão assumir, vão para o campo, né? E um grande desafio é não tratar o Ministério de Jovens como um estágio ao pastorado. Como é que a gente desenvolve e cria uma liderança que não seja apenas um estágio desse líder para ser um pastor? Mencionei um contexto, né, que muitas igrejas usam seminaristas no período de seminário para cuidar de jovens e adolescentes, mas da mesma maneira fica o desafio: como criar uma liderança que seja capaz de assumir, sem que seja um estágio, mas que seja plenamente apaixonado por aquilo que ela faz. Dani, o seguinte, cara, é algo complicado, porque muitas dessas igrejas não conseguem bancar as pessoas depois que acabam o seminário. Então tem vários lugares que pegam seminaristas, por quê? Porque depois não conseguem assumir ele como um pastor auxiliar para ficar na igreja. São igrejas menores e tudo mais. Então isso é um complicador. Ele já vai para lá sabendo que ele vai sair fora. Se ele não for uma pessoa, se não for um estagiário com uma cabeça muito boa, é difícil ele preparar alguém para o lugar dele. Sabe por quê, Dani? É como eu te falo. A não ser que seja uma pessoa super iluminada. Tô falando assim, ó. Eu saí do seminário. Eu formei no seminário. E eu vim trabalhar aqui. E eu me senti sem saber nada. Agora imagina esses seminaristas que saem de lá. As igrejas o querem para fazerem milagres. E ainda deixem alguém preparado quando sai. Tem pessoas que são extremamente assim, Deus capacita de uma maneira sobrenatural. Tem pessoas assim que nasceram prontas para aquilo. Ele sabe pastorear. Tá aprendendo várias coisas com relação ao estudo, mas sabe que é estar junto, é pastorear, sabe? Ele sabe o que é cativar as pessoas que estão ali. Mas em suma, como você prepara um líder? Discipulado. 2012, quando eu cheguei aqui, o Ministério de Adolescentes passava por um momento turbulento. Agora imagina, numa igreja de quase 1000 membros, que tem um ministério com 12 adolescentes. Então assim, eu entrei aqui, integral e com adolescentes em 2012, e de repente, de 12 adolescentes, a gente tinha na escola bíblica 60. Quer dizer que eu sou fantástico? Não. Quer dizer que os adolescentes estavam aqui, eles só estavam dispersos. Eu cheguei aqui, o que eu estava disposto a fazer? Conviver com eles. O que eu estava disposto a fazer? Eu estava integralmente com eles. Antes não tinha alguém integral. Não estava com alguém integral com os adolescentes. Eu vim para cá e falei assim, eu tô com vocês. E eu sonhei com eles. E eu dei nome de ministério para eles. E aí eu caminhei com eles. E assim, quando eu olho as mensagens que eu pregava em 2012, eu falei, misericórdia. Como que eles estão vivos, tá ligado? É aí que a gente descobre como é a graça de Deus. Porque você Cara, olha pra trás e fala assim, eu nunca mais prego isso de novo. Por exemplo, eu fui ver assim, eu falei, poxa, tem um monte de coisa que eu já falei lá atrás, né? Deixa eu pegar algumas coisas aqui que eu falei lá atrás.
Agora eu falei, meu pai, não dá pra pegar nada, nada, misericórdia. Só que naquela época, cara, eu tava lá com eles, eu tava andando com eles estavam na minha casa o tempo todo. E eu tava com eles, e aí chegou num ponto que a gente tava com alguns discipuladores, mas ainda era muito pouco para o que a gente tinha de adolescente. Aí chegou um momento que eu e a minha esposa, em 2012, a gente discipulava 36 adolescentes. Esses 36 adolescentes hoje estão divididos na liderança de pré-adolescentes, adolescentes e jovens profissionais. Essa molecada lá atrás, que a gente discipulou lá em 2012. Então, assim, vale a pena, mas é um caminho. Tem pessoas que não foram parte do meu discipulado, mas tiveram discipulado com pessoas boas em 2012 e hoje fazem parte de lideranças. Assim, discipulado é o caminho. Né? Eu, na pandemia eu não estava com jovens ainda, eu estava com os adolescentes. Eu estava tranquilo na pandemia, por quê? Na pandemia eu tinha 94 adolescentes em discipulado. Então, assim, tudo bem que eles não estavam entrando na live, cara, eles estão em discipulado. Eles estão se encontrando com o discipulador. Teve gente que nunca ia no discipulado presencial. Aí, de repente, foi para online e começou a ir em todos. Por quê? Porque o pai não reclama de levar, porque, sabe? Então, assim, eu falei, eu sei onde eles estão. O discipulado me dá tipo, eu sei onde eles estão. Quero achar fulano, discipulado. Qual é o discipulador dele? A gente chega nele, sabe? Então, assim, e é muito gratificante, né, cara? Nesses últimos 2 anos eu fiz 22 casamentos. Toda a molecada lá que era meus adolescentes, tudo casando, fazendo família. E já tem, meu adolescente agora virou pai essa semana. Eu te peguei no colo. Cara, fantástico, sabe? Tipo, e eu chorei muito desses casamentos, né? Mais que os pais, velho. É gostoso ver esses frutos, né? A gente teve uma experiência de... A gente pegou um adolescente com 13 anos no ministério, caminhou com ele. Esses domingos ele já não está mais na nossa igreja, mas ele mandou uma foto dele lá, ele estava pregando para os jovens de uma outra igreja. E eu falei, cara... Vale a pena, né, cara? Vale a pena, né? Um negócio lá atrás, 6 anos. Vale a pena o desgaste, vale a pena a madrugada. Quantos deles, cara, eu me alegro por estar... Porque eles pregam nos jovens hoje. Eles pegam escola bíblica dos adolescentes, dos jovens e, cara, dão aulas. Que eu falo, cara, eu tô no chinelo pra essa aula desse nego aí, sabe? E é uma alegria de vê-los assim. É muito bom. Acredito que a base é sempre estar discipulado, né? Caminhar junto. Não tem outro segredo. É sempre colocar alguém, esteja do meu lado, né? É só você olhar para Jesus, né? Cara, caminha comigo, mas não olha para mim, olha para quem. Sabe? Jesus ali, cara. E os caras fazendo umas papagaiadas. Eu falei, rapaz, eles estavam do lado de Jesus. Entendeu? Você vai ficar irritado, pode ser o discípulo. Cara, os caras estão do lado de Jesus, velho. Tá fazendo aquelas coisas lá. Agora, Tutuí, a gente tá quase aí chegando já no final. Lá atrás você até mencionou sobre como começar um ministério de jovens e adolescentes. Então, fica aí a pergunta: como é que a gente começa e quais são as estruturas necessárias para começar? Olha só, cara, que como eu te falei, como a gente começa? Olhando para a igreja, identificando líderes em potencial. Esse é o ponto. Você não pode ficar fazendo as coisas sozinho. Primeiro achar um líder em potencial. Depois treinar esse líder, discipular esse líder em potencial. E não necessariamente você precisa fazer essas coisas parado, né? Cara, primeiro desafio. Vamos estar comigo? Olha só, mostra a necessidade para ele. Vislumbra para ele um cenário hipotético de sonho. Onde a gente quer chegar? Tá disposto a andar comigo? Vamos sonhar junto. E botar essa molecada para sonhar junto. Os líderes para sonhar junto. Mas vocês estão... Vamos falar sobre compromisso. Primeiro, compromisso e tal. Depois a gente fala, vamos falar aqui sobre as bases. As bases do evangelho para que a gente esteja na mesma toada.
que eu não preciso me preocupar com o que você está ensinando para o fulano. Prepara esses líderes. E aí, como você falou da estrutura, a princípio, se a gente vai começar formando uma equipe, discipulando uma equipe, fazer com que isso aqui, vamos achar gente para a gente discipular. Cara, eu tenho falado isso. Discipulado. Começa com discipulado. E depois a gente vai criando o que? Vamos fazer uma noite da pizza. Sabe? Para gerar essa comunhão, essa coisa gostosa de querer estar junto. Eu lembro quando eu cheguei aqui, cara, não sei, cara, o pessoal tinha uns caras que ficavam, virava jovem, queria tomar chopp em algum lugar. Parece que, nossa, agora eu virei adulto, eu tomei um chopp, né? E aí eles queriam se encontrar nos lugares assim, tipo a Catedral do Chopp, não sei o quê. Eu falei assim, gente, não é o lugar que faz o negócio ficar legal. São vocês. Onde vocês estiverem, aquele lugar é o melhor lugar. Então, se você for ali na Bar da Coxinha, sabe, que vende coxinha mesmo, se você for ali, sabe, na Praça do Coco, se você for na casa do fulano, mas vocês estão juntos, vocês são um grupo, vocês são uma família, aquele é o melhor lugar. Entendeu? Esse é o caminho para também revitalizar um ministério de juventude? Ele tem que revitalizar exatamente com a equipe, cara. Se tiver uma equipe lá, sabe, acostumada, já tá, não, vamos fazer assim, não, cara, a gente precisa mexer. A gente precisa mexer na nossa vida. Sabe, às vezes tem um monte de gente da equipe que tava sempre, cara, a gente precisa acertar a nossa vida. Se a gente não acertar a nossa vida com Deus, o ministério não vai. Então, assim, vai ter que tirar a gente da equipe, vai ter que exortar a gente da equipe. Se o cara estiver disposto a mudar, vai acompanhar esse cara para mudar. Mas, assim, parte da equipe lá e o pastor que vai chamar esse grupo, né? Diante disso tudo que a gente tem conversado, o que é para você um ministério de jovens e adolescentes bem-sucedido? Cara, o ministério de jovens e adolescentes bem-sucedido é um ministério que valoriza o ensino da palavra. Por quê? Porque, em suma, eles sabem que a gente está aqui para obedecer a Deus e para crescer na palavra de Deus. Eles sabem a importância do discipulado. Eles sabem a importância do comprometimento do ensino da palavra na escola bíblica. Eles sabem que é importante o congregar juntos. Eles sabem que cada um deles, tem o seu dom e o seu talento para ser usado a serviço do reino de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Então, assim, um ministério de sucesso, ele é medido se as pessoas estão com as suas vidas, tipo, por que a gente faz ministério? A gente está aqui para crescer no nosso relacionamento com Deus e amadurecer na fé. Não importa se o ministério tem uma reunião com uma estrutura. Não, importa que a galera tá junto para aprender da palavra. E eu falo para eles assim, números pelos números não são importantes, mas se você consegue engajar pessoas e consegue crescer em número de pessoas, é porque a sua mensagem está chegando, né? É porque a sua palavra está sendo entendida, é porque aquelas pessoas querem conviver com vocês. Aquelas pessoas querem estar no meio de vocês. Elas querem ter comunhão com vocês. E se vocês estão fazendo isso, é porque vocês estão salgando isso. As pessoas estão ficando com sede, elas querem ficar junto aqui. Né? Vocês estão dando sabor e a galera quer mais. Se vocês não estão dando e as coisas estão indo, é porque a gente está... E para você, como um pastor que cuida de jovens e adolescentes, qual é o seu principal desafio? Olha, um dos meus principais desafios é não atrapalhar Jesus. Apesar das minhas limitações, ter humildade suficiente para pedir ajuda, ter humildade suficiente para entender a demanda do meu jovem. Que eu preciso, por exemplo, o que eu falo para a galera? Seja humilde para ouvir a galera que está perto de você, a ponto de você mudar coisas.
A ponto de você, não, beleza, a gente muda isso tudo. A gente muda o planejamento estratégico. Vocês acreditam que isso seria? Eu tô com vocês. Mas assim, se acontecer qualquer coisa, estejam comigo também. Se eu falar assim, gente, não é isso, eu vou tocar dessa maneira. Mas eu acho que o que pode dificultar grandemente sou eu mesmo. E o que pode facilitar grandemente sou eu mesmo também. Sendo exemplo para eles, eu quero isso para minha vida. Eu quero seguir isso que o Tutuí está falando. Falar para você, cara, eu tive meu sábado, o encerramento de atividades dos jovens. E aí eu falei pro rapaz que está comigo, né, com os jovens ali, compartilhando várias coisas, né, da minha liderança, e eu falo para ele tudo que está acontecendo, né. Ele falou, e aí, o que vai ser? Vai dar uma palavra no encerramento? Eu falei, cara, eu vou dar a palavra. E assim, calhou para ser a última parte da mensagem que eu tinha separado para dar das cartas do Apocalipse. E eu vou falar sobre a igreja de Sardes. Uma das duas igrejas que não teve elogios, né? E aí eu falei assim, galera, é o seguinte, essa mensagem pode ser bem diferente das mensagens que a gente já escutou em todos os encerramentos que nós já tivemos. Mas a igreja de Sardes, a mensagem de Jesus Cristo, ele falou o seguinte, vocês parecem uma igreja viva, mas vocês são mortos. Vocês estão mortos. Ou vocês se arrependem do caminho de vocês, ou eu vou tirar vocês aqui. Eu vou matar essa igreja. E eu falei assim, curtiram uma baita mensagem para o encerramento do ano? Eu falei assim, gente, olha, para a glória de Deus, eu tenho elogios para vocês. Pela graça de Deus, eu tenho elogios para vocês. Mas, em suma, tem várias coisas que eu não consigo ver como o Senhor vê. Eu não consigo enxergar como o Senhor enxerga. Ou seja, às vezes eu estou vendo vocês vivos, mas pode ser que vocês estejam mortos. E aí eu queria falar para vocês. Diante de Deus, como está a vida de vocês? Como é que você está encerrando 2022? Eu quero que em 2023 a gente não tenha uma palavra dessa. Vocês parecem que vocês estão vivos, né? Porque tá tudo, parece que tá tudo ok, a programação funcionando, tem gente aí a rodo, pô, legal. Mas eu não sei, né, de fato. E eu não quero que a gente seja parecido com a igreja de Sardes. E aí eu levei a reflexão, lá em Hebreus 12, que ele fala sobre a disciplina, o pai disciplina o filho, né? O filho legítimo, porque o pai quer curar, o pai quer transformar e tudo mais. Mas se você não tem sido moído aí por Deus e está numa vida errada, pense se você é um filho legítimo. Então assim, foi uma mensagem, cara, eu falei, eita, pro encerramento do ano, né, vai ser assim, para acabar reflexivo, para também dar um choque bem aí. Então assim, meu desejo com eles é isso, galera. Quem Deus é para vocês e assim vai ser. Eu espero que juntos a gente, ainda era tema de Copa, né? Eu quero levantar a taça com vocês. Aquele completar a corrida, né? Eu quero completar a corrida com vocês. Eu quero levantar a taça com vocês. Mas a gente precisa ir. Se você precisa rever algumas coisas, faça isso. Vamos juntos, né? Amém. Bom, agora é sério. Para a gente encerrar, gostaria de fazer um bate-pronto com você. Pergunta rápida e resposta rápida. Tá bom. Eu sou péssimo disso. Um livro da Bíblia que você mais gosta? O livro da Bíblia que eu mais gosto. Tem que ser rápido, né, cara? Eu gosto bastante de... ia falar um aqui e depois eu lembrei de outros que eu gosto também. Mas eu vou falar Filipenses. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Cara, essa é engraçada, hein? Cláudio Duarte, tô zoando.
Cara, eu gosto de ouvir o José Bruno, da banda Resgate. Eu acho que ele é muito claro, boas ilustrações. Eu gosto de ouvir o Emílio Garofalo, ou Garófalo, não sei. A 3 é pouco, cara. Eu gosto de escutar o Hernandes Dias Lopes também. Entre outros aí, Sérgio Queiroz gosto também. Legal. Só pra não o cara puxar saco, né? Fernando Leite e tal. Bom, eu posso falar. Um livro que marcou sua vida. Desculpa, cara, esqueci. O cara é fenomenal. O Weber Campos Júnior. É, fantástico. Você é um pastor batista presbiteriano. Só escuta os presbíteros, né? É brincadeira. Um livro que marcou sua vida e sua caminhada cristã. Um livro que marcou a minha vida e minha caminhada cristã. Cara, vou falar pra você. Não foi um livro grande, mas ele me moeu, cara. Que foi o do Timothy Keller, O Ego Transformado. Fantástico. Ele é um negócio desse tamanho, mas ele me moeu, cara. E eu fiquei, tipo... Você lê ele em meia hora. Sim, mas você fica ruminando aquilo, cara. Sabe? E várias coisas a gente lê. Mas assim, que eu lembro que... Me deu uma moída. E outro que tá me moendo também é desse cara aqui, viu? Pastor Renan Dias, da Igreja Presbiteriana dos Estados, lá em João Pessoa. Ah, legal. Os Pecados do Deserto e o Triunfo da Graça. Cara, fala sobre murmuração, reclamação, dúvida. De uma série de mensagens que ele fez no livro de Números. Tá moendo bem também, viu? Legal. Bom, não sei se você vai puxar saco nessa, mas quem é a sua referência pastoral? Cara, referência pastoral, eu tenho uma alegria grande em lembrar do pastor que foi meu pastor desde de criança até quando eu fui pro seminário, que foi o pastor Wilson Devidé. Eu enxergava ele um bom pastor, um pastor que amava as ovelhas, que amava a igreja, comprometido, sempre com boas palavras de ânimo e alguém que eu gostava demais. Aqui na igreja, graças a Deus, a gente tem alguns pastores, né, em quem se espelhar. Então, o Fernando é referência para nós, todos os pastores aqui da igreja. Eu falo demais com o pastor Wagner Fonseca, acho que a gente tem ministérios parecidos aí. Então, é muito legal ver a minha esposa, ela também ama o ministério. Sempre discipulando. Hoje, numa rotina mais difícil com as crianças, né? Mas, então, eu olhava bastante para o pastor Wagner Fonseca e a Rose Fonseca, porque eu achava a gente meio parecido, eu e a minha esposa. Então, esses pastores eu tenho como... Legal. Qual a sua maior motivação no ministério? Cara, minha motivação é ver o Senhor realmente transformando as pessoas com quem eu tenho o privilégio de andar. Porque nesses casamentos todos que eu tenho feito, né, ver os adolescentes de outrora hoje se tornando jovens e casando, formando família, né, sabe, dá aquele sentimento de dever cumprido, de, cara, eles... Claro que isso daí é uma coisa muito mais dos pais do que meu. Sim. Mas você vê meio que uma realização. Pô, o cara era pivetão lá, depois ele foi crescendo, ele ficou firme, manteve firme. O privilégio é dos pais, mas a gente adota, né? Exatamente. Então, eu olhar para eles, várias vezes, quando eu chorava, era de ver a entrada dos padrinhos, sabe? Porque
passava um filme na minha cabeça. Tipo, eles estavam juntos e eles viveram isso juntos e eles estão agora celebrando juntos. Legal. A vida um do outro com Deus. Legal. Se um jovem chegar para você e falar assim, eu quero ser um pastor de jovens, o que você diria? Toca o barco, vai em frente. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter ido pro seminário para ser pastor de música e ter virado um pastor de jovens. E eu já fiz, como eu falei para você, na verdade acho que é isso mesmo, eu quero ser pastor. Porque eu já fui pastor de grupos pequenos aqui na igreja durante 2 anos. Depois eu retornei para ser um coordenador geral, com a saída do pastor de jovens. Quando eu estava pastoreando grupos pequenos, eu amei pastorear grupos pequenos também. Eu formei uma nova equipe, eu me aproximei de uma nova equipe, e eu comecei a coordenar outro ministério. E ele também se tornou um ministério que eu gostei demais. Então eu entendi que eu sou pastor mesmo, cara. Então assim, hoje eu sou pastor de jovens, mas eu não vejo problema nenhum de pegar qualquer outro ministério. Inclusive, quando eu era adolescente, o pessoal falou que eu era o menino das idosas, né? Eu gostava de passar por todas as idosas, abraçava, dona Eucanô e tal, não sei o quê. Então assim, se eu for pro Ministério da Terceira Idade, eu tô bem no Ministério da Terceira Idade também. Para encerrar, o que é Cristo para você? Cristo é o meu Salvador, é aquele que mais me conhece e, a despeito de quem sou, ainda tem prazer em mim. É o meu Salvador, que me resgatou e ainda me dá chances frequentes a cada manhã, mesmo eu sendo esse pecador miserável. Então, Cristo é meu maior tesouro mesmo. Amém. Obrigado. Valeu, meu querido. Pelo tempo, pela disposição, pelo privilégio. Eu que agradeço. Pô, eu falo pra caramba, né, cara? Você é um amigo que Deus tem me dado e é um privilégio poder caminhar com você. Que Deus continue te abençoando. Obrigado. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Se você gostou desse conteúdo, se você foi abençoado, edificado, quero te fazer um convite. Compartilha com seus amigos, com aqueles que têm desejo de ser um pastor, cuidar de jovens, desenvolver um ministério de jovens. Tenho certeza que vai ser abençoador para você e para aqueles a quem você compartilhar. Também deixa seu like, se inscreva no canal, isso ajuda a fazer com que o conteúdo desse vídeo, desse podcast também se torne mais relevante. Deus abençoe, obrigado por você ter ouvido, ficado até aqui e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Um grande abraço, Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até mais.